O massacre da noite de São Bartolomeu é uma das tragédias mais sombrias da história, um evento que marcou profundamente a França do século XVI. Na madrugada de 24 de agosto de 1572, milhares de protestantes huguenotes foram brutalmente assassinados, desencadeando uma onda de terror e intolerância religiosa. Mas o que levou a tamanha violência? Quais foram as consequências desse episódio para a Europa e o mundo? Acompanhe cada minuto do vídeo para entender as raízes e os desdobramentos desse massacre. Afinal, conhecer o passado é essencial para evitar erros no futuro. Se você valoriza conteúdo que informa e faz refletir, deixe seu like agora e fortaleça nosso canal. Paris estava em celebração. O casamento real, ocorrido em 18 de agosto de 1572, parecia marcar uma trégua entre as facções religiosas que há tempos dividiam a França. A atmosfera era de festividade e esperança, e a presença de muitos huguenotes, protestantes franceses, na capital reforçava o simbolismo de um possível pacto de convivência pacífica. No entanto, essa calmaria começou a se desfazer poucos dias depois. Segundo relatos históricos, tudo mudou em 22 de agosto, quando o almirante Gaspar de Coligny, uma das principais lideranças protestantes do país, foi alvo de um atentado. Ele foi atingido por um disparo, mas sobreviveu. Esse incidente, ainda que não tenha sido fatal, elevou dramaticamente a tensão no ambiente, explica o historiador Moraes. Gaspar de Coligny era uma figura controversa. Por muitos, era visto como um inimigo mortal, não apenas por ser líder do Partido Protestante, mas também por seu passado de envolvimento em conflitos armados contra os católicos. Contudo, parte da historiografia o descreve como alguém que priorizava soluções diplomáticas. Coligny tinha um histórico de negociações, mas seu papel central no protestantismo o tornava um alvo evidente, ressalta Medeiros. Acredita-se que o atentado contra Coligny tenha sido orquestrado pela rainha Catarina de Médici. Quando a tentativa inicial fracassou, Catarina teria ordenado que o trabalho fosse concluído, agora com a anuência de seu filho, o rei Carlos Mãe. Aproveitando-se da presença de líderes calvinistas na cidade devido ao casamento real, os nobres católicos teriam elaborado uma lista com os nomes de quem deveria ser eliminado. O objetivo era claro: enfraquecer a liderança protestante, deixando-a sem direção. Nas primeiras horas de 24 de agosto de 1572, quando os católicos celebravam o dia de São Bartolomeu, as ruas de Paris se tornaram palco de uma chacina. Soldados deram início aos assassinatos na madrugada, começando pelos líderes huguenotes. No entanto, o que era para ser uma ação pontual rapidamente saiu de controle. O plano inicial era eliminar apenas as lideranças, mas a violência se espalhou de forma indiscriminada. Huguenotes de todas as idades e classes sociais foram caçados e assassinados. Conforme relata o historiador Clyde L. Manschreck, no livro A History of Christianity, as ruas ficaram cobertas de cadáveres, os rios tingidos de sangue, e até os portões do palácio não escaparam da carnificina. Ele descreve cenas de horror, como carroças abarrotadas de corpos sendo despejados no rio Sena e famílias inteiras sendo dizimadas. Uma das passagens mais impactantes documentadas por Manschreck é a de uma menina pequena, banhada no sangue de seus pais assassinados, que foi ameaçada com o mesmo destino caso seguisse a fé huguenote. Nos dias subsequentes, 1.100 corpos foram retirados do rio Sena. Quanto ao total de vítimas, os números divergem. Estimativas mais conservadoras indicam cerca de 3.000 mortos, enquanto outras sugerem cifras que vão de 20.000 a 50.000. Algumas interpretações mais radicais
chegam a mencionar até 100 mil mortos. Independentemente do total exato, a brutalidade desse evento é inquestionável. As atrocidades cometidas na noite de São Bartolomeu chocaram a Europa. A violência foi impiedosa. Os protestantes eram mutilados, degolados e estripados, mesmo em um contexto que deveria simbolizar a paz e a união após um casamento real, reflete Moraes. Poucos dos huguenotes que viajaram a Paris para as festividades conseguiram escapar. Aqueles que sobreviveram fugiram ou se esconderam, enquanto a maioria foi morta junto com seus líderes, incluindo Gaspar de Coligny. É importante lembrar que, embora o massacre tenha sido predominantemente contra protestantes, católicos também perderam a vida. Ainda que esse seja o massacre de protestantes mais conhecido, houve baixas de ambos os lados, aponta Medeiros. Os governantes ficaram horrorizados, mas muitos católicos, tanto dentro quanto fora da França, viram os massacres, ao menos a princípio, como uma forma de impedir um possível golpe de Estado dos huguenotes. A cabeça de Coligny, decapitada, foi supostamente enviada ao Papa Gregório XIII, embora tenha sido retida em Lyon. O Papa, por sua vez, concedeu ao rei a condecoração da Rosa de Ouro. Ele também mandou que um Te Deum fosse cantado em ação de graças, uma prática que continuou nos anos seguintes. E uma medalha foi produzida, com a inscrição Hugonotorum Strages 1572, retratando um anjo com uma cruz e uma espada ao lado dos protestantes mortos. Esse período também deu origem a importantes obras de pensadores huguenotes monarcômacos franceses que se opunham ao absolutismo monárquico. Essas obras serão inseridas nos comentários para aqueles que desejam explorar mais profundamente os pensamentos desses autores. O massacre de São Bartolomeu tornou-se um símbolo da intolerância religiosa e das tensões políticas que marcaram a França do século XVI. Ele não apenas ceifou milhares de vidas, mas também deixou cicatrizes profundas nas relações entre católicos e protestantes. Esse episódio sombrio continua a ser um lembrete do quanto a intolerância e o fanatismo podem levar ao extremo da crueldade humana. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se você acredita que esse conteúdo é importante, compartilhe com outras pessoas para espalhar conhecimento e reflexão. Não se esqueça de conferir o vídeo que vai aparecer na tela, cheio de mais informações interessantes. Na descrição, temos links de livros recomendados sobre história. Ao adquirir, você se aprofunda no tema e ainda apoia nosso canal. Até a próxima!